nós teremos o comentário dele, Cláudio Vinícius Cerdeira, falando desse rapaz aí, desse homem aí que tá na tela, Rafael Klaus, de São Paulo, tendo Alex Sang Ribeiro, de São Paulo, e Joverton Wesley de Souza Lima, de Roraima, como assistentes, e o VAR a cargo de Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, de Minas Gerais. O que a gente pode esperar dessa arbitragem hoje, Cerdeira? Olha, o Rafael Claus é uma garantia, né, pro jogo, porque é um árbitro com muita experiência, ele já tem 10 anos como árbitro FIFA, é um árbitro respeitado principalmente pelos jogadores, é fundamental, cara. Porque o árbitro ele sofre de diversos tipos de pressão, né, da comissão técnica, da dirigente, da maior parte da imprensa, tudo isso. Agora, o árbitro tem que se concentrar isso. Essa era a minha receita. O árbitro tem que se concentrar nos jogadores de dentro do campo. Ali é que você ganha ou perde o jogo. Ali é que você atua bem ou atua mal. Então, a pressão se resume aos jogadores. E o Klaus, ele é muito respeitado pelos jogadores. Ele tem uma bagagem já muito grande, já pensou grandes jogos, foi final de Copa América, foi árbitro de Copa do Mundo, enfim, Libertadores, eliminatórias. É um árbitro que eu penso, eu estou notando assim, eu tenho notado que existe uma certa preocupação com a arbitragem para os jogos do Vasco. Evidentemente que erros existem. Mas, por exemplo, um jogo de hoje, em que o Vasco é visitante, né, você colocar o Klaus como árbitro é uma preocupação, né, que eu noto com o Vasco, porque é um árbitro de grande experiência. Porque é lógico que lá na Ilha do Retiro é muito difícil, assim como o São Januário é muito difícil para a arbitragem, na Ilha do Retiro também. Então é pressão dentro do campo, é pressão da comissão, é pressão de dirigente antes, pressão no intervalo. É um clima pesado, é um clima de pressão. Se você colocar o Klaus, é uma garantia. Então, para mim, foi muito bem escalado. E ele tem dado uma sorte ao Vasco. Dos 6 jogos que ele fez do Vasco, o Vasco ganhou 3, empatou 2, perdeu apenas 1. Ele, esse ano, apitou o Vasco-Flamengo 0-0. Apitou pela Copa do Brasil a vitória do Vasco sobre o CSA por 3-1. O ano passado o Vasco venceu o Vitória 2-1, empatou com o Flamengo 1-1, venceu o Bahia 3-2 e só perdeu para o Atlético Mineiro em Belo Horizonte por 2-0. Então, além de tudo, ainda tem os resultados, né, ainda foram favoráveis ao Vasco, deu sorte ao Vasco. Mas foi muito bem escalado. O Rafael Claus é um excelente árbitro. Ah, mas não vai errar por causa disso? Não, não é isso que eu estou falando. Errar, todos podem errar. Né? Como jogador erra, como goleiro erra, como todo mundo erra. Agora, Principalmente contra é o uma Vasco. garantia para o espetáculo, não tenho qualquer dúvida quanto a isso. É uma tranquilidade por ser um árbitro já consagrado, mas falar, com todo respeito, falar em garantia e jogo do Vasco na mesma frase eu não consigo. Não, Também Flávio? não. Na Também não. verdade, o Vasco não se garante nem a ele mesmo. Né? Então, a gente também não pode esperar que o árbitro garanta alguma coisa. Mas a arbitragem tem dado uma colaborada legal, amigo Cerdeira, nos últimos anos aí em relação ao Vasco, apesar de que o Rafael Claus, a gente precisa fazer uma justiça. O último jogo, Vasco Sport, aquele de 2022, ele era o árbitro. Sim. E ele teve peito e culhão para dar aquele pênalti. Exatamente. Se também não dá, era para sair preso de camburão. E Foi demoraram, hein? Se você lembrar, e eu lembro bem, porque a gente estava no ar, o VAR divulgado é uma vergonha, é um escárnio quem estava dentro da cabine do VAR. Teve alguém lá de trás, eu acho que era o cara que estava distribuindo café e água, que disse assim, dá uma olhada aí que eu acho que tem pênalti, hein? Alguém gritou lá de longe, porque o VAR, o AVAR, o auxiliar do AVAR, o tio do VAR, os caras, não, veja bem, acho que, porra, o goleiro do Sport dá embaixo do Alex Teixeira. O Alex Teixeira dá o toque na bola, o cara vem, pumba, calço, pênalti, claro. Assim, escarrado. O Klaus foi, deu o pênalti, foi lá, e você vê a discussão dos caras. E o pior é que tem sempre o diabinho, né? O cara fala assim, eu acho que não foi não, hein?
Não, mas peraí, cara. Pô, o cara. Não, acho que. E o Diabinho é sempre em jogo do Vasco. Sempre em jogo do Vasco tem o Diabinho. Aí tem uma voz de anjo. Desce o anjo Gabriel. Cara, porra, isso foi na época. Olha, vê aí que eu acho que pode ter um negócio de um pênalti. Alguém gritou lá atrás. Aí os caras, tá bom, deixa eu dar de novo. E, porra, claro, cuspido no chão. E ele deu o pênalti. E foi macho de dar um pênalti na Ilha do Retiro, num jogo em que o Vasco era o quarto, o Sport era o quinto, 55-52. E aos 49 do segundo tempo, o Sport ganhava 1-0, gol do Labandeira. Foi macho pra burro pra dar. Agora, jogo Fluminense e Bahia, eu sei pelo meu genro tricolor aqui, a família dele não quer ver o diabo, e não quer ver o Klaus. Por conta de pênalti, de gol, de não sei o quê. Ele então, pro Fluminense é o nosso Flávio, né? É o nosso exatamente, Flávio. É o nosso Flávio. Que, aliás, de novo ontem, bom você ter falado do Flávio. Acho muito legal. Ontem, vejam Cruzeiro e São Paulo. Dá uma olhadinha no Cássio, goleiro do Cruzeiro. Nem amarelo. Dá só uma olhada. É só dar uma olhada, cara. É só dar uma olhada. O Cássio ficou brincando no chão praticamente uns 2-3 minutos. Só que eu não sei porquê. Eu acho que o Cássio é mais feio, é mais estranho, é mais, sabe, grandão. Os caras ficam com medo. Nem amarelo, cara. Nem amarelo. Patético. O cara ganhou o jogo. Ganhou o jogo. E tá certo, não tá errado, não. Ali, ele segurou, porque o São Paulo pressionou até o final. Ele segurou. Pô, e fica por isso mesmo. Tô vendo aqui o pessoal no chat aqui dizendo, tô doido pra sair daqui e ver o pênalti dado contra o City agora de manhã. Dá uma olhada. Ontem, no jogo do Chelsea, teve um pênalti igualzinho. Foi dado. O cara faz assim, vira, a bola bate na mão, cal. Agora do City, estão dizendo aqui, tá aqui no chat, ó. Todo mundo dizendo. Pô, dá uma olhada no pênalti contra o City. Então, amigo, o problema é critério. Se você não tem critério, estabeleça critérios. Se você não tem critérios, toda rodada a gente vai estar aqui ou aplaudindo ou vaiando. Não tem jeito, cara. Infelizmente. Ou a arbitragem brasileira, ela se coloca dentro de uma redoma, com regras, com critérios que a gente... Olha, qualquer bola na mão, na área é pênalti. A gente vai, pô, mas é injusto, o cara chutou... Gente, é regra. Mano, eu vou fazer o quê? Vou cortar a mão, vou botar a mão dentro do bolso. É regra. Por isso que eu gostava que não era antigamente. Mão na bola é pênalti, bola na mão não é pênalti. Pronto, era mais simples, né? O cara isso. Mas ainda assim vai ter interpretação. Ainda assim vai ter interpretação, a não ser que fosse uma coisa radical, né? Bateu na mão, dentro da área é pênalti. Mas aí fica uma coisa esquisita, porque vai ter, principalmente no Brasil, vai ter uma malandragem, né? Exato. O atacante vai pegar a bola, ele não vai querer nem dar um passe pro companheiro, ele vai querer chutar em cima da mão do adversário. Mas então vai ter estabelece sempre uma o seguinte, forma de... Porque os zagueiros, Cerdeira, já estão muitos condicionados a botar o braço para trás. A grande maioria já está assim. Então é o seguinte, a bola bateu na mão do cara, o cara estando com o braço para trás não é pênalti. Não tá o braço para trás, o braço para trás já tá colado. Para mim tá colado também. O cara tá assim, ok. Mas o que acontece, cara? O braço para trás não é uma posição para quem joga futebol. Entendeu? Ele coloca, mas não é uma posição natural. Quem é que joga futebol com o braço para trás? A não ser que o jogador normalmente coloca quando ele está plantado, né? E aí vai receber um chute do adversário e tal, uma bola que vai vir na direção dele, ele bota ali para uma garantia, mas na realidade não é um movimento natural. E aí é que começa a interpretação. Né? Aí começa, se o braço estiver afastado do corpo, é mão, é pênalti. Mas tem situações que também ninguém joga como um soldadinho de chumbo, né, com os braços colados ao corpo. Então tem situações que o braço tem que estar afastado, porque você está ali como se fosse assim, de prontidão, né? Então você está com o braço um pouco afastado, mas só que está numa posição natural, porque você é um jogador que tem os dois braços, então o braço tem que ficar em algum lugar. Botar o braço para trás não é uma posição natural. E aí a bola bate no braço com o braço do jogador ali próximo ao corpo. Aí a regra hoje fala em posição natural para a disputa do lance. Posição natural que o lance requer, né? Que você fique com o braço.
E aí começa a interpretação, porque, sabe, agora, se você, tem situações claras. O cara abriu o braço a 90 graus, pênalti. O cara vai disputar uma bola na cabeça, ou que não seja na cabeça, mas bota o braço assim para cima, o que o braço está fazendo ali para cima? Não é voleibol. Então não é uma posição natural para jogar futebol. E aí quando você vem com esse conceito de posição natural, o natural para mim pode não ser o natural para você. Entendeu? Abriu um braço um pouquinho. Mas o importante é essa bola onde bateu no braço. Padroniza. Aumentou o volume do corpo. Não aumentou o volume do corpo. Aí começa uma série de interpretações e cada um vê da maneira que acha melhor. Então padroniza. O que não pode é o mesmo lance ser pênalti num cenário e não ser no outro, exato. porque é o mesmo esporte, é a mesma Então padroniza. Regras, né? Então padroniza. Bola na mão, na área, é pênalti. Acabou-se. Pô, vai ser um inferno. Mas é uma regra, cara. Porque essa coisa de interpretação... Seria melhor. Para o árbitro, então, seria ótimo. Nunca. Se fosse assim, seria ótimo. Mas, meus amigos, a verdade é que entra regra, sai regra, muda a regra. Tem uma regra que não muda nunca. Na dúvida, é contra o Vasco. Isso a gente sabe como é que funciona. Então, se o Vasco fizesse times melhores, também talvez não tivesse tantos problemas com a arbitragem. Como era antes, né? Então, quando o Vasco tinha Mauro Galvão, quando tinha Felipe, quando tinha Pedrinho, quando tinha Evair, quando tinha Luizão, quando tinha Luizinho Quintanilha, quando tinha o William, quando tinha Bismarck, quando tinha Roberto Dinamite, não tinha tanto problema de arbitragem, não tinha tanto. 2011, agora que começou a ter bastante. 2011 nós perdemos 2011 um título brasileiro com um timaço, por conta de seu Péricles Bassols, que errou em 2 jogos e 10 anos depois ele disse, admito que errei. Ele errou nos 2 jogos. E onde é que ele está hoje? Onde é que ele está hoje? Ele é o presidente lá, o cara lá do VAR, o cara que instituiu o VAR. Então, desculpe. No ano seguinte, Flávio, times melhores, a gente ganhava. Mas mesmo com times melhores, nos anos 80, nos anos 90, tinha muito erro de arbitragem. E a gente sabe como é que os demais. Mas não é também privilégio do Vasco só, não. Pô, você volta e meia, você vê o São Paulo aí botando a boca no trombone. O Flamengo você vê reclama. O Atlético Mineiro botando a boca no trombone. O Flamengo Grêmio. O Flamengo reclama. O Flamengo reclama. Eu não vejo o Flamengo às vezes reclama, mas não muito. Quase nada. Quase nada, é verdade. Você falou, Flávio, você falou 2011, no ano seguinte, esse mesmo time, a gente foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, porque na ida, um impedimento do Alexandre, que o Emerson claramente dando condição lá embaixo. Enfim, o VAR não passou, o VAR e não olhou. O gol do Alexandre aqui em São Januário, o Juninho até numa entrevista depois do jogo falou assim, pô, cara, não dá pra gente ganhar, 14 contra 11 não dá. O impedimento que não existiu do Alexandre tirou a nossa classificação. Como esse pênalti da quarta-feira, que não foi dado, ok, regra. Se a gente perder o jogo de classificação, são 9.900.000 que vão pro ralo por conta de uma interpretação. Então é o seguinte, padroniza a interpretação, me desculpe. Padroniza, mão na área. Pô, a bola bateu na mão, bateu no dedão, bateu na unha, bateu na casca. Pênalti. Acabou-se, cara. Pô, eu vou reclamar, a gente vai chiar, a gente vai ficar puto na vida. Mas é regra. Pô, claro. Isso é ideal. E eu fico com medo. Fico com medo de dizer o que eu vou dizer agora. Fico muito com medo. O Rafael Claus é um dos árbitros, para mim, dos menos piores. Acho o Rafael Claus um bom árbitro, tá? Mas fico com medo de falar isso agora, porque a gente não sabe, cara, o que pode acontecer. Porque alguns eu tenho pavor. Assim, eu morro de medo. Eu fico rezando. O Wilton Pereira Sampaio, por exemplo, o Ramon Abate Abel. Eu tenho certeza que vai fazer boas arbitragens. Porque é um cara que não é pavão, que não gosta de aparecer. Por enquanto, né, Flávio? Por enquanto. Mas é bom árbitro. Os considerados bons hoje, ruins hoje, já foram bons no momento. Ele ainda não tem o tempo de arbitragem para apitar muitos jogos do Vasco. O Daronco do início não era pavão, muito tempo de arbitragem, fatalmente uma hora ele iria errar contra o Vasco. E aí ele já passa a entrar na outra lista. Não, é simples assim, cara. Não tem assim, não tem algum árbitro que vá assim, esse cara vai acertar sempre tudo. Não é assim que acontece. Ele vai chegar um momento que ele vai cometer um erro grave contra o árbitro e daqui a não sei quantos anos, olha,
aquele jogo lá que o Ramon Abate, que deixou de dar aquele pênalti, não sei o quê, pronto, aí ele já passa a entrar numa lista Mas dos eu acho árbitros que que prejudicam o Vasco. E os vai árbitros tinham ficar que assim, falar. sempre será assim. Os árbitros tinham que falar. Eu acho que os árbitros tinham que dar entrevista depois do jogo. Justificar o porquê fizeram as marcações. Também, Não se esconder dentro de uma redoma. não Isso aí pode, ele é proibido, por isso. não pode. A gente falou recentemente, tinha a questão lá do árbitro falar na beira do campo com o microfone, a decisão. Eu queria muito que o árbitro tivesse falado, explicado por que não foi pênalti. Eu queria que eu ouvisse a explicação Sérgio, dele. aliás, você lembrou uma coisa perfeita. Ano passado, eu acho que isso foi instituído, do árbitro na beira do campo. Sumiu. Nunca mais. Acabou, Parou. cara. Desapareceu isso, cara. Sabe? Era mais perto assim, que a gente tinha, né, dessa comunicação. Eu acho assim, eu acho que quanto mais transparência, melhor. Exato. Então, eu acho que todos os jogos, 10 jogos da rodada, deveria ter esse tipo de ação. O Vasco foi lá o árbitro foi lá para revisão, né, chegou à conclusão e vai lá e fala, olha, aconteceu isso, assim, por isso. Pronto, acabou. Ou então, a CBF deveria, porque a CBF ela já mostra, quando existe revisão, ela já mostra o diálogo e as imagens. Isso ela normalmente divulga, quando existe revisão. Para mim, isso é um erro gravíssimo. A CBF deveria sempre mostrar o diálogo e as imagens quando existisse lance polêmico, imagina, se esse diálogo fosse ao vivo, independente de revisão ou não. Por exemplo, esse jogo, o Vasco e Botafogo, o lance não foi para revisão? Não foi para revisão. Por quê? Porque o Daronco não deu o pênalti e o VAR concordou com ele. Então não chamou para revisão, porque não teria sentido chamar o árbitro e falar, olha, nós temos a mesma opinião que você, ok? Beleza. Então não é assim que funciona. Agora, como foi um lance muito fino, de fina interpretação, porque pegou no antebraço, o antebraço estava junto ao corpo, não estava, levantou o braço, não levantou, foi a bola que bateu, aí o braço subiu, foi a bola. Enfim, 1000 interpretações, a CBF deveria ter a obrigação de mostrar o diálogo que o Daronco teve com o VAR, que a equipe VAR teve entre si, e as imagens, cara. Quais foram as imagens que fizeram o VAR ter certeza que a decisão do Daronco foi correta? Cara, isso assim, tinha que ser uma obrigação por causa da transparência no futebol, por causa da ética no futebol, e para evitar que muita gente, cara, porque existe um complô contra o Vasco, porque dá margem, cara, entendeu? E aí não está errado quem pensa assim, não, porque não entende. Então, a CBF tinha que vir a público, cara, e divulgar. Porque não teve, porque vai que o Daronco errou e o VAR também errou. E aí? Como é que fica? Sabe? Então tinha que mostrar, olha, por que o VAR chegou à conclusão que o Daronco estava correto? Olha, tá vendo essa imagem aqui, esse ângulo aqui? A câmera, peguei uma imagem aqui da câmera de trás do outro gol. Essa imagem tirou a dúvida. Não houve pênalti. Peguei a imagem da câmera do impedimento. Peguei a imagem da câmera que fica na linha do gol. Sabe? Tinha essa obrigação, porque evita. Eu tenho certeza que se mostrasse isso, as pessoas poderiam entender melhor. Senão vai ficar sempre uma dúvida. Ficar sempre uma dúvida. Essa dúvida persiste em relação à arbitragem. Não mostra a transparência que deveria ter o futebol, por causa da ética, porque é um produto importante, porque é um esporte de muita emoção. Então tinha que mostrar, cara. Agora, é lógico que não vai mostrar toda a checagem, porque senão não tem jogo. Agora, lances finos, né, lances de fina interpretação, e que dão, assim, um time poderia ter ganho, lógico, o pênalti não é garantia que a bola vai entrar, mas o time poderia ter ganho, um time perdeu por causa de um lance polêmico. Porra, as polêmicas tinha obrigação de mostrar, cara. Tinha obrigação de mostrar. É um futebol que é um grande investimento, é uma Copa do Brasil. Ô, Cedeira, vale 9 milhões e 900, cara. Mas tinha que mostrar as imagens. Mas assim, sabe o que acontece? É que se mostrar, vai mostrar que eles erram. E não adianta, cara. Não vai nunca. Você já viu
O argumento da CBF saiu ontem, ou anteontem, lá, a definição do lance de quarta-feira. Em algum momento, alguém em sã consciência acreditou que a CBF soltasse um comunicado. A CBF admite que houve um erro do árbitro. Não sei. Eu nunca vi isso. Nunca. Nunca admitiu. Eu me lembro quando era o CNM, eu acho que era o CNM, o presidente lá, junto do Péricles Bassols, que eles tinham um programa semanal na CBF Papo da TV. Pita. Papo de arbitragem. Tinha Papo até de arbitragem, vinhetinha. é. Cara, assim, vamos analisar o lance da rodada 32 do Campeonato Brasileiro, que não sei o que, sei lá, não sei o que lá. Eu via quase todos. Em nenhum, alguém dizia assim, não, peraí, nesse aqui o árbitro não vai falar, não era gente. um programa para analisar, era um programa para justificar. Para justificar. Verdade, né? Então é isso que eu digo, cara. É chato isso. Eu te entendo, o Cerdeira, como ex-árbitro, eu entendo a tua posição, mas a arbitragem brasileira, ela se confunde nesse corporativismo que é errado. Você dizer que foi erro de alguém que é seu amigo é tentar melhorar o desempenho dele. Não é você atacar o cara, não é você derrubar o cara. E me parece claramente que o sistema tem um interesse de não acusar os erros dos árbitros, que não são privilegiados, que não são profissionais. Eu entendo tudo isso, que não tem uma preparação adequada, na sua época até menos, hoje até tem um pouquinho mais. Entendo tudo isso. Mas não justifica não dizer que errou. Qual é o problema? Qual é o problema? Ah, porque vai perder a classificação de fulano, que Cicrano vai ser eliminado, que o Vasco vai perder milhões, que os outros vão perder milhões. Acontece. Acontece. A França foi uma Copa do Mundo com o Thierry Henry metendo a mão na bola e foi, eliminou, foi um escândalo mundial e ali começou até a ideia do VAR. Ok. Não tinha VAR. Mas admite-se o erro. O árbitro tem que dizer, puta, errei. Perdão. Eu já contei essa história aqui do árbitro do Bandeira de Vasco e América Mineiro. Por isso que eu falava isso para Carlos Elias Pimentel quando eu cheguei uma época, muito tempo atrás, fazer uma revista de arbitragem para a comissão de arbitragem da federação. Eu falei, Pimentel, os árbitros têm que falar, cara. Humaniza a relação. Porque a futebol só tem imagem. Bandido, ladrão, rouba. Porra, e não é assim, cara. Os caras erram, ok. Agora, é claro, tem lá seus... Como é que é o nome? Aquele maluco lá do escândalo lá da arbitragem, aqueles dois. Tem sempre um ou outro venaz. Edilson Pereira Carvalho. Edilson Pereira lá, que, porra... Tem vários jogadores, né? Exato. Mas assim, a gente tá falando de arbitragem, Cerdeira. Eu vou atingir o ponto... Eu te entendo como ex-apto, mas a gente tem que falar da arbitragem. Tem muita gente que erra na arbitragem. Tem muita gente que levanta... Tem muita gente que levanta coisa errada. Não tenha dúvida disso. Agora... Acho que a gente precisa humanizar essa relação, cara. Porque se o cara diz pra mim, eu não olhei o Maidana dando a cotovelada em cima, porque ele veio dar um carrinho embaixo. E eu fui na bola, eu mirei a bola e não vi o cara dando em cima, desculpe, eu errei. Quando o cara falou isso pra mim, deu vontade de dar um abraço nele. Vem cá, meu parceiro. É melhor saber que ele não viu do que achar que ele viu e não fez de propósito. Exato, cara. Porra. Concordo. Então admite isso. O Daronco, se depois do jogo Vasco e Botafogo, entrevista coletiva, o árbitro vai falar. Eu me lembro do meu tempo, gente. Eu ia do outro lado do Maracanã, lá do outro lado, era o vestiário do árbitro. Todo jogo eu ia lá. Todo jogo eu botava árbitro no ar. Os caras estão fazendo massagem lá, os caras trocando de roupa. E aí, mano, e o jogo de hoje? Cara, isso hoje é uma babaquice. Eu era um. Porra, eu era um que não cumpria muito essa determinação, não. Quando vinha algum repórter, alguma coisa, eu muitas vezes dou entrevista. Porque eu acho que é exatamente isso que você falou, e é a mesma crítica que eu faço, principalmente ao CNM, que toda semana estava naquele programa, acho que era segundas-feiras, para falar dos erros de arbitragem, e nunca apareciam os erros. Era sempre um passar pano. Então isso não soma nada, não adianta nada. Então era um programa que não adiantava de coisíssima nenhuma. Não mostrava transparência nenhuma, só mostrava tentativas, né, de dar justificativas e que ninguém acreditava. Então, eles tiraram, teve uma hora até que parou isso aí, porque estava tão ridículo de não admitir os erros. Agora, eu vou te falar da experiência que eu tive na comissão de arbitragem da CBF por 6 anos que eu tive lá. Tinham 2 formas que a gente atendia os clubes. Uma era presencial. Muitos dirigentes iam lá, reclamavam muito da arbitragem, de erros de arbitragem, e iam lá na CBF. E a gente atendia lá na comissão.
mostrava os lances e justificava para os dirigentes. E muitas vezes, lógico que a maior parte dos erros acabavam que não eram erros. É porque ninguém tem obrigação de conhecer a arbitragem como quem é especialista, lógico, que viveu aquilo ali não sei quanto tempo. Então o dirigente ia lá e a gente provava, mostrava para ele, ó, tá vendo? É por isso, assim, 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 aconteceu isso, assim, assim. E o dirigente ficava satisfeito. Agora, tinha situações que eram erros mesmo, cara. E a gente falava para os caras, olha, isso aqui é um erro. O árbitro vai para reciclagem, o árbitro vai ficar fora de escala, o que é um erro inadmissível, não tem justificativa. A gente cansou de falar isso para dirigente. E outra coisa, existe um setor lá na CBF, não sei como é que está agora, na época era o Manuel Serapião, que é um professor de arbitragem, que era a ouvidoria. A ouvidoria recebia as reclamações dos clubes por escrito, era um documento, era um ofício, falando sobre os lances, e a ouvidoria recebia, analisava e respondia ao clube. Isso é uma coisa... Mas Cerdeira, deixa eu te interromper uma coisa aqui. Só um detalhezinho. Só para concluir, para não perder a linha aqui. Vai. Aí a ouvidoria respondia ao clube também por escrito cada lance que o clube estava reclamando. E muitas vezes a resposta era: houve um erro do árbitro, assim, nesse lance, o clube tem razão, assim, assim, assim. Isso era um documento que podia ser público, era um documento da ouvidoria diretamente para o clube. O clube, muitas vezes, o dirigente, quando saía da reunião, ao ser entrevistado, quando chegava no seu estado, ele falava, olha, eu estive lá na comissão e eles admitiram que houve erro nesse lance, assim, assim, assim. Cara, eu não vejo, igual como o Flávio está falando, eu não vejo nenhum problema em você errar e admitir, cara. Porque, porra, quem não erra, cara? Quem não erra? Então, agora, mas você sabe o que acontece? Eu também sou contra. Eu sou a favor de tudo isso que o Flávio falou. Você tem que mostrar. Errou? Errei, cara. Errei. Eu no jogo, eu apitando o jogo, teve situações que o jogador vinha me questionar e eu falava. Falei, porra, cara, errei. Não vi isso. Não vi. Aí o jogador ficava assim, até meio desconcertado, né? Eu acho que ele não esperava. Aí, não, beleza. Faz parte. Vamos pro jogo. Errei, mas vambora. E pronto, cara. Agora eu vou ficar querendo justificar uma coisa que não tem justificativa. Porra, sabe, eu acho que não é por aí. Eu acho que você tem que ser transparente. Você tem que assumir a responsabilidade, cara. Só isso. Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. Agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.